Eu vou dizer uma coisa, esse senhor aqui é inteligentíssimo. E além de ser inteligentíssimo, vale muito a pena trazer ele aqui. Porque ele é totalmente coerente, o senhor tá de parabéns. Obrigado. O senhor em nenhum momento foi desrespeitoso, nenhum momento fugiu do tema, nenhum momento o senhor botou a minha ou a sua religião como certa, pelo contrário. O senhor trouxe explicação, trouxe base. Realmente, hoje eu estou conhecendo o homem de Deus. Obrigado. Esse é. Parabéns. Parabéns, o senhor tem meu respeito. Muito obrigado. Agora vamos ter que passar pro outro, né? Tudo bem, pessoal, eu sou o Bruxo Malagueta, o rei da amarração amorosa, destruidor de crenças limitantes e preconceituosas. E vim aqui no Rio de Janeiro para esse debate que com certeza vai ser maravilhoso. Minha primeira afirmação é: se Deus prega amor ao próximo, por que os julgamentos contra as pessoas de outras religiões? Se amar é respeitar as escolhas, e respeitar as escolhas é diferente de enfiar a tal palavra de Deus de forma passiva-agressiva. Eu espero o seu argumento, seu Carlos. Eu gostaria que você lesse novamente. Claro. Se Deus prega o amor ao próximo, por que os julgamentos contra as pessoas de outras religiões? Eu acredito que quando o cristianismo chegou no Brasil, ele chegou já de uma certa forma conturbado, e a igreja brasileira anda através desta aculturalização do evangelho no Brasil. Por isso, a grande maioria das lideranças evangélicas elas têm 3 problemas. O primeiro é a falta de orientação bíblica. Por falta de teologia, as pessoas são, na verdade, guiadas pelas culturas. Determinados lugares são cultural, e esse cultural faz com que haja essa rejeição natural. Mas existe um princípio que você determinou na sua pergunta, que é o amor. Por que nós entendemos que isso aconteceu no Brasil? Porque já fomos passados por um processo histórico de colonização onde não viemos pelo amor, viemos por uma relação de escravidão. E a escravidão, obviamente, traz esse prejuízo de grande relação entre as pessoas. A igreja simplesmente ela afasta as pessoas por falta de conhecimento teológico. O segundo argumento, eu concordo. O segundo argumento, quando você coloca que é algo que a nossa religião faz, é porque não existe uma matriz de relação entre a prática e a teologia. Ou seja, houve uma ruptura na educação teológica brasileira. Assim, os seus líderes, ou seja, a grande maioria, não consegue relacionar e respeitar, que eu acho que é o terceiro ponto da sua afirmação, e por falta de respeito, nós afastamos as pessoas ao invés de acolhermos. Plenamente, concordo plenamente. Isso é triste. Porque a igreja poderia trazer muitas pessoas para dentro para escutar a palavra de Deus, a palavra de Jesus, se aceitassem as pessoas, não discriminassem, não afastassem. Eu concordo plenamente com o senhor. Eu acho que é isso. Eu acho que deveria existir uma reeducação e, como nós estamos em 2026, que algumas questões mudassem para que talvez a religião de vocês fosse menos preconceituosa. Um prazer. Prazer foi meu, querido. Próximo tema. Por que o julgamento por nós sacralizarmos animais comestíveis? Qual a diferença entre comprar carne no mercado e sacralizar a carne como nas fazendas para comer em casa? Tudo bem? Tudo bem? Eu gostaria de esclarecer 2 coisas. A primeira, a carne que você declara como sendo para o alimento, é uma carne que, inclusive, foi feita para que nós tivéssemos a sobrevivência natural do ser humano. Quando nós temos o processo de alimentação com adoração, a nossa fé condena a idolatria e a sacralização deste alimento. Entendo. Agora eu te perguntar, quando vocês vão comer um bom churrasco, uma boa carne, vocês não agradecem a Deus? Agradecemos. Pois bem, por que eu não posso matar a galinha e comer ela e agradecer aos orixás? Então, mas nós não estamos dizendo que vocês não podem. Entende? Não, mas a sacralização é vista de forma negativa. Eu concordo. Eu volto ao ponto anterior, quando nós conversamos sobre a questão da cultura e a culturalização do evangelho dentro do Brasil. Quando houve o sincretismo, aquela transformação dos atos religiosos como sendo atos pagãos, a igreja adotou isso como sendo um ato pagão. Aí eu faço uma pergunta para o senhor, então. Como no tempo de Jesus, como é que eles comiam? Como eles comiam, como nós comemos hoje. Tá, mas como? Como é que eles comiam? Como é que eles matavam esses animais? Tinha açougue? Não, normalmente. Havia sempre uma decorrência do sacrifício, como todos os outros atos. Então não tem diferença nenhuma de eu sacralizar e comer a minha galinha da carne comprada do açougue. Mas o ato é um ato próprio da religião. Por quê? É um ato próprio da religião. Por quê? Qual é a diferença, entende? Não tem. É a mesma questão. A diferença é porque eu vou cantar uma cantiga em Yorubá? A diferença é porque eu vou pedir saúde pra alguém? Não tem diferença. Olha lá. É um tema bem controvertido. E eu vou dizer o meu ponto de vista em relação aos aspectos, por favor, da relação do ser humano e estas
manifestações de êxtase que acontecem tanto nas igrejas evangélicas como nos terreiros de Umbanda. Perfeito. A dinâmica, elas podem ser comparadas por um princípio natural e ele não é natural, ele é sobrenatural. Então, tanto na religião de matriz africana ou outras religiões que também têm essas manifestações espirituais, elas interpretam cada um dando uma nomenclatura onde a gente consegue entender do grego que essa akpos, quer dizer, apologia, o que eu defendo como fé é de uma maneira e eu demonizei isso, o cristianismo demonizou isso e a sua fé não demonizou. Então as igrejas, por falta de conhecimento, elas confundem os conceitos e discriminam em função da falta de conhecimento. Eu vou dizer uma coisa, esse senhor aqui é inteligentíssimo. E além de ser inteligentíssimo, vale muito a pena trazer ele aqui. Porque ele é totalmente coerente, o senhor tá de parabéns. Obrigado. O senhor em nenhum momento foi desrespeitoso, nenhum momento fugiu do tema, nenhum momento o senhor botou a minha ou a sua religião como certa, pelo contrário. O senhor trouxe explicação, trouxe base. Realmente, hoje eu estou conhecendo o homem de Deus. Obrigado. Esse é. Parabéns. Parabéns, o senhor tem meu respeito. Muito obrigado. Agora vamos ter que passar pro outro, né? Esse sim é um pastor. Esse é um pastor. Eu vou na sua igreja, inclusive. Onde é que fica a sua igreja? Rua Capim 89. É aqui no Rio? Igreja Batista Central do Rio de Janeiro. Eu vou visitar com muito carinho. A minha quarta afirmação. É mais aceito um bandido ou um pedófilo dentro das igrejas do que um gay ou uma travesti. Quem discorda? Mais uma vez, quero assim, manifestar minha indignação num debate que poderíamos ter a oportunidade de falar tantas verdades e trocarmos tantas experiências, tanto de um lado quanto do outro. E, mais uma vez, eu quero agradecer por você estar aqui e, principalmente, trazer as suas ideias para nós pensarmos de forma bem popular, de maneira bem democrática. Obrigado, pastor. Obrigado pelo carinho. O tema, ele é muito sensível. É. E eu vou abordar pelo princípio moral. O princípio moral. O pecado, na minha concepção, é igual em ambas as situações. Eu vou defender, primeiramente, a questão da armatologia, o princípio do pecado. É tudo que nos separa de Deus. Então, dentro da religião, seja ela qual for, aquilo que nos afasta de Deus, a gente precisa deixar de lado. Eu entendo. E é justamente por isso que eu trago esse argumento. Presta atenção. Eu falo de um bandido e de um pedófilo. E logo em seguida eu falo de um gay e uma travesti. E a grande maioria das pessoas da sua religião unificam o bandido, o pedófilo, com o gay e a travesti. Então, agora eu gostaria de contribuir com o conceito jurídico, até porque também faz parte... Eu curso direito também. Então, faz parte da minha relação dentro de conhecimento. Claro. O que é o pedófilo? Ele é um criminoso, certo? E aí, por falta de conhecimento, as pessoas estão colocando uma opção sexual como se fosse um criminoso. Na verdade, não é opção. Nós nascemos assim. E infelizmente, ao invés das igrejas... Até porque nós gostaríamos de nos casar dentro do cristianismo. O nosso casamento quando você estiver aqui, você pergunta. O nosso casamento tem todas as bases do cristianismo. Inclusive, eu defendo muito o cristianismo e a civilização que nós temos hoje, nós devemos ao cristianismo. Então eu acho muito bacana. Mas a gente segue. Vai ver, eu achei o pastor que vai casar a gente. Mas a gente quer mesmo.